Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, sou professor de História e hoje estamos aqui para o nosso último vídeo do Império Romano. Hoje a gente vai falar sobre família, hoje a gente vai falar sobre direito e também o fim do Império que ocasionou e os últimos imperadores. Então, roda a vinheta que a gente já vai conversar. E o assunto de hoje, pessoal, é o fim do Império Romano. Mas com esse fim a gente vai falar um pouco ainda da sociedade como ela vivia. Gente, no último vídeo eu comentei sobre os patrícios. Lembra sobre os patrícios, que eles eram importantes, tanto que na época tinha o Senado, que eles participavam? Então, eu vou falar como era a organização de família na época. Na época, gente, quem mantinha a família era o pater familiares, que hoje a gente chama de pai, né, gente? Pai, mãe. Só que quem controlava, quem tomava as rédeas das coisas que aconteciam com a família era o pater familiares. Ele decidia quem os filhos casavam, ele decidia. Às vezes, gente, se o filho fosse desobediente com suas ordens, ele podia vender ele até como escravo, para você ter ideia, ou mandar matar ele. Ele tomava as rédeas até de parentes, irmãos, avô que ele tinha. Então o pater familiaris, ele tinha que ser respeitado. Tanto que essa cultura viveu um bom tempo. Até assim, na época dos nossos avós, bisavós, ainda era assim, né, gente? Então você vê como o Império Romano influenciou até na organização da família. Que o pai decide com quem que a filha vai casar, como ela vai casar, onde ela vai casar. E isso foi perdendo força com o tempo, né? Não o respeito que o pai tem numa família, mas essa coisa tradicional de a mulher ter que ficar quieta e o pai que tem que tomar as rédeas e fazer as coisas. O pater familiaris, gente, ele acordava, tomava café, ele ia até o centro de Roma, em um lugar onde ele se organizava com outros pater familiaris, outros patrícios, né? Conversava sobre política, que eles participavam do Senado. Depois eles vinham para casa, almoçavam, descansavam. Era muito comum na sociedade romana o pater familiaris ir até as saunas. Eles ficavam dentro de saunas onde eram feitos com caldeiras e grandes arquedutos ligavam as nascentes do rio Tibre e levavam essa água que as caldeiras esquentavam e fazia aquela sauna. Era muito comum o pater familiaris ir no final da tarde ficar lá em saunas. A sociedade romana fazia muito isso, era como se fosse um hobby da sociedade. Gente, com o pater familiaris a gente também vai falar um pouco sobre as leis romanas, as normas que tinha a sociedade. O Senado, os patrícios, eles sempre faziam leis, faziam normas. O que incomodava os plebeus, as pessoas de classe média, as pessoas, até os camponeses, era que essas leis mudavam e eles não ficavam sabendo. Muitas vezes eles mudavam, tipo, hoje eles fizeram uma lei e amanhã eles mudavam. Eles não tinham conhecimento dessas leis, então eles começaram a mandar esses patrícios a escrever em um livro essas leis, e se por acaso mudasse, tinha que escrever também nos livros, atualizar esses livros. Esse livro ficou conhecido como direito romano, gente. Esse direito romano, ele influencia até os dias de hoje as nossas leis. Quando o Senado, quando alguém vai aprovar uma lei, eles levam em consideração o direito romano. O vade-mecum hoje, que os advogados usem, eles levam em consideração ainda o direito romano. Para você ver como influencia
ainda as nossas tradições, as nossas culturas, o Império Romano. Para que essas leis fossem divulgadas em toda a extensão do Império, gente, eles tiveram que promulgar uma língua oficial, porque o Império ficou tão grande, tão extenso, que tinha muita gente de outras civilizações que tinham línguas locais. Então você ia para outro bairro, por exemplo, já falava outra língua. Então eles tinham que oficializar uma língua oficial para que essas leis, toda a extensão do Império, obedecesse, soubesse quais eram as normas. Então foi oficializado o latim, gente. O latim, que até os dias de hoje também tem ainda expressões no direito em latim. Advogados podem, se eu tiver algum inscrito advogado, pode até aqui comentar aqui embaixo que ainda existem expressões no direito, os advogados usam, quando ele vai defender alguma coisa, algum caso, eles usam expressões do latim. Gente, dentro do direito romano, dentro dessas normas, tinha leis de casamento, tinha leis de trânsito, tinha leis civis, leis criminais, tinha leis de compra e venda. Então você vê o direito do consumidor, o direito civil, o regime de matrimônio, que tem até os dias de hoje. Então você vê como esse império ele era muito atualizado para a sua época, né? E até as nossas línguas de hoje, gente, algumas línguas foram influenciadas pelo latim. Então você vê que o bom dia, em latim fala buenos dias, em espanhol fala buenos dias, em português fala bom dia, porque foram línguas influenciadas pelo latim. Então o Império ele tem grande influência até os dias de hoje. Gente, eu vou falar de dois imperadores que eu acho que foram muito ruins. Não eu acho, a história mostra como eles foram ruins. Que foi Calígula e foi Nero. Gente, Calígula, ele virou imperador muito novo. Ele matou a mãe, ele estrupou a irmã, ele colocou o cavalo como senador, nomeou o cavalo como senador. Ele tirou o exército que estava em guerra com os povos de outras civilizações para catar a conchinha dele na praia. Então, nossa, era terrível. E Nero, gente, por que Nero? Nero, ele era muito ignorante. Ele achava que se a voz dele se não fosse a última, ninguém poderia falar. Então, tanto que ele matou muitos cristãos. Nossa, acredito que seja o imperador que mais matou cristãos, o Nero. Ele tacava fogo, ele incendiava os cristãos em cruz para deixar o Coliseu iluminado. E no final ele tacou fogo em Roma. A Biblioteca de Alexandria, quem tacou fogo foi ele. A nossa ciência, a nossa cultura poderia estar muito mais desenvolvida nos dias de hoje se não fosse a ignorância desse imperador. Gente, uma curiosidade é que toda civilização que não falava o latim, que não aprendeu o latim, o império, ele chamava de bárbaro. Então, quando você ouve povos bárbaros, eram povos que não falavam o latim, que não quiseram também aprender o latim. Então, eram povos muitas vezes dentro da extensão do império, que não falavam o latim. Aí eram povos bárbaros que se chamavam. Gente, o fim do Império acontece com uma curiosidade, assim, que é muito interessante. Nasce um homem ali na região da Palestina, ali em Nazaré, que era chamado Jesus, que a gente conhece, tanto conhece. Tudo aquilo que ele falava no evangelho dele enfraqueceu o Império, para você ver como ele é uma figura importante. Não vamos colocar a questão da religião aqui, gente, mas como ele é uma figura importante, porque ele, com tudo aquilo que ele pregava, com a morte dele, que na época era o imperador Tibério, se eu não me engano,
que estava lá comandando, enfraqueceu o império, porque as pessoas começaram a querer seguir aqueles exemplos, a querer seguir aquela figura tão importante que influenciou tantas pessoas ali, que eles quiseram que aquilo que ele pregava virasse religião do império. E demorou tanto para o império se render àquilo, que foram se enfraquecendo, povos bárbaros que estavam fora ouviram esse evangelho e não quiseram mais estar sobre a influência do império. Eles começaram a atacar, tanto que o Império Romano ficou tão grande e houve tantas sucessões de imperadores que não souberam governar, que eles tiveram que dividir no meio. Virou Império Romano e Constantinopla, e houve uma guerra civil, gente. Começou a ter guerra civil, enfraqueceu tanto, que foram invadidos por povos bárbaros, um atrás do outro, e foi pondo fim a esse império, que foi um império tão grande. Eu acredito que eles se perderam na sua própria vaidade, naquela coisa de prazer que eles tinham. Infelizmente, um império que era evoluído na questão de leis, de ciência, de sociedade, se perderam no seu próprio ego, na sua própria vaidade, no seu próprio orgulho. E o fim do império foi dessa forma, gente. Então você vê que a principal figura para enfraquecer aquele império foi Jesus Cristo, gente. Tanto que no fim do império, quase no fim, eles ainda tentaram instaurar o que Jesus falava, né? Eles fazem a Igreja Católica, né? O catolicismo surge naquela época. Lógico, eles não colocaram o que Jesus falava ali, o catolicismo, por bondade, né, gente? É uma questão política de tentar salvar ali o poder do império. Tanto que a própria morte de Jesus foi política, né, gente? Então, você vê que o fim do império foi o que Jesus pregava, né? O amor ali, que se sobressaiu ao prazer, ao orgulho, à glória do Império Romano. Então, o fim do império é dessa forma, gente. E é assim que eu ponho fim na nossa série do Império Romano. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais desse império. E eu gostaria de falar uma coisa, gente, que esse império acabou, mas ele influencia muito, demais, o nosso cotidiano. O latim é língua mãe de muitas línguas, inclusive do português. O direito romano influencia as nossas leis até os dias de hoje, tanto que os nossos advogados estudam direito romano antes de se formarem em direito. E vemos que as organizações das instituições influenciaram na formação dos estados atuais do Brasil e de outros países da Europa, gente. Então, Roma está longe de ser, nos dias de hoje, aquilo que ela foi, né? Naquele esplendor. Mas todos os caminhos ainda levam a Roma, gente, porque eles influenciaram e influenciam até hoje no nosso dia a dia. Então, gente, se vocês gostaram da série, deixa seu like aqui, continua deixando o like, se vocês ajudam demais. Continua comentando, gente. Deixe sugestão para a próxima série ou para o próximo vídeo que eu levo em consideração. Eu gostaria de colocar uma ideia para vocês, se vocês gostarem, vocês comentam aqui embaixo, de falar um pouco sobre a mitologia grega, que eu pretendo fazer uma série sobre Grécia Antiga, gente. Então, antes de introduzir, falar um pouco sobre mitologia, sobre Zeus, essas coisas, Hércules. Se vocês gostarem da ideia, comenta aqui embaixo. Caso vocês não gostem e queiram outros tipos de vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou estudar, eu levo em consideração tudo que vocês falam. Se você caiu de paraquedas aqui, gente, se inscreve aqui, que me ajuda muito na divulgação do canal. Eu acredito que o conhecimento que vocês recebem aqui, vocês irão levar para a eternidade.
Gente, também tem meu Instagram aqui, ó, Historiador Bastos. Segue lá, tá muito legal, eu faço enquete. Todos os temas dos próximos vídeos eu coloco lá também, ponho lá se vocês querem, vocês votam sim ou não. Vocês me mandam também perguntas lá, eu faço, às vezes Historiando Responde, vocês me mandam e eu faço lá uns stories para vocês respondendo suas curiosidades. Obrigado por participar, aqueles que estão seguindo, e se você não seguiu, segue lá, gente, que também ajuda a divulgar os conhecimentos. Eu ponho bastante coisa sobre história do Brasil, história medieval, todo tipo de história, né, gente? Então segue lá que tá muito legal. E com isso, gente, eu encerro o vídeo. Fiquem em paz, se superem sempre e um grande abraço. Até a próxima, gente!